Ótima noite, povo de Deus. A paz, tudo bem? Irmãos, hoje é terça-feira, o dia que antecede, não é? A comemoração do nosso Natal, onde nós comemoramos o nascimento do Filho de Deus, o nascimento do nosso Salvador. Irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui sobre esse assunto que praticamente eu não vi em quase lugar nenhum. Eu não vejo esse tipo de assunto, que é o tratamento do nascimento do Filho de Deus. Nós estamos sempre, irmãos, num assunto lindo, maravilhoso também, que é a morte e ressurreição de Cristo, não é? Mas nós temos em foco hoje, nesse dia 23 de dezembro, o nascimento do nosso Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso, porque a obra não foi feita meramente na morte e ressurreição, mas ela perpassa toda a história da humanidade e até anterior a ela, como a palavra de Deus nos diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Olha para os irmãos verem o tamanho desse assunto, não é? O Cordeiro nasceu, o Cordeiro nos foi dado antes da fundação do mundo. Então, irmãos, eu gostaria de estar lendo alguns textos e pedindo, como eu sempre falo para os irmãos, envie esse vídeo a outras pessoas e encontre um lugarzinho para você se sentar e para você poder analisar verdadeiramente o que nós estamos falando aqui. Beleza? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o teu Filho maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor foi tão gracioso, é tão gracioso para conosco. Pai Santo, eu te peço essa noite, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, que após essa palavra, que os nossos corações estejam cheios, repletos de gratidão, de desejo de louvar-te, e que verdadeiramente, Pai, tenhamos uma festividade de Natal abençoada e que esteja voltada para o Senhor. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus, fala conosco. Amém. Irmãos, vamos lá. Vamos ler alguns textos aqui. Nós falamos um pouco sobre esse assunto no domingo e o estudo está no Instagram. Eu vou repetir algumas coisas do que está lá e nós vamos avançar um pouco mais, tá bom? Claro, vou dar mais alguns exemplos, especificar melhor um ponto ou outro. Vamos junto, em nome de Jesus. Gostaria que nós lêssemos, para iniciar, um texto muito conhecido nosso, que é João, capítulo 3, verso 16. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, eu vou ler alguns versículos e o que eu vou dizer posteriormente estará embasado nesses versículos. Também nesses versículos que nós estamos lendo. Tá bom? Então não perca de vista. Nós estamos falando sobre o nascimento do Senhor. O primeiro texto que nós lemos foi João 3,16. Deus amou o mundo. Próximo texto é Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Porquanto nele quem? Em Jesus, tá bom? Jesus Cristo. Habita corporalmente, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Porquanto nele habita corporalmente toda a
plenitude de Deus. Tudo que Deus é habita em Jesus corporalmente. Tá bom? Vai guardando esses textos. Vai guardando isso aí. Agora vamos voltar para João. João capítulo 14. João 14, versos 8, de 8 a 10. 14, versos 8 a 10. Filipe fala para o Senhor Jesus assim, olha só. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Ok, guardemos todos esses textos e agora vamos conversar sobre eles em nome de Jesus. Irmãos, quando Deus faz o homem, ele constrói a sua imagem conforme a sua semelhança. Não é isso que nós vemos em Gênesis? Não é? Sim. Irmãos, a cada ser lhe compete as ações a partir ou em conformidade com a sua própria natureza. Ou seja, quando nós analisamos o homem, quando nós vemos o homem na Terra, qual a diferença essencial dele, em última análise, para todos os outros seres viventes? É que o homem, ele é racional. O homem, ele é dotado de razão. Quando os irmãos observarem as tarefas que Deus deu para Adão e Eva no jardim, os irmãos não perceberão tarefas voltadas aos sentimentos, mas especificamente voltadas à razão. Por exemplo, dar nome aos animais, cultivar a terra, guardar o jardim, não é? Então essas são características essenciais. Essa é a característica essencial do homem, um ser racional. Um ser que busca razão nas coisas, um ser que trabalha em conformidade com a razão. Tanto que o homem peca porque, ao analisar a proporcionalidade interna, ou seja, a razão de ser da fala de Deus, não é? Se comeres desta árvore, certamente morrerás. Então eles arrazoam, eles analisam, eles avaliam aquela proposição de Deus e avaliam a proposição da serpente. E a partir daí eles decidem agir em conformidade com a serpente. Não é? E comer do fruto, porque o fruto era boa para dar entendimento. Então nós observamos que o homem ele está sempre em busca desse entendimento, agir por si mesmo, fixado em si mesmo. E quando nós pensamos na palavra de Deus, e quando nós lemos, quando nós entendemos, buscamos com maior clareza entendermos a Deus, em última análise, Deus é amor. Então, há uma discrepância entre esses dois seres, porque Deus é amor e o homem é mais voltado para a razão. Irmãos, em Adão e Eva estava posto ali todas as potencialidades. O homem poderia amar a Deus? Claro que poderia. O homem poderia obedecer a Deus? Claro que poderia. Continuar em obediência? Sim, claro que poderia. Mas havia no homem também essa possibilidade de agir em contrariedade com a vontade de Deus, agir suspeitando de Deus, porque o homem não amava a Deus, não lhe era factível amar a Deus. Claro que em potência estava lá,
o convívio, o caminhar poderia se desenvolver. Mas, infelizmente, se desenvolveu para o lado errado. Por haver, irmãos, essa inconformidade entre esses dois seres. Deus sendo amor. Claro, Deus é amor, justiça, graça. Mas, em última análise, Deus é amor. Em última análise, o ser humano é razão. Então, o que acontece? Jesus é o primeiro ser humano a nascer, é o primeiro ser humano a nascer com as duas naturezas. A natureza Deus, porque Deus é amor, e tudo que advém do amor, ou seja, coragem, justiça, misericórdia, mansidão. Então, Deus é tudo isso, e isso habita corporalmente no Senhor Jesus. Quando ele nasce, ao nascer, essas coisas todas já habitam o Senhor. E também habita o Senhor Jesus toda a humanidade. Tudo que o homem é a partir de si mesmo, a partir da sua própria razão, da sua própria lógica, também habita o Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós tenhamos a clareza disso. Jesus é o primeiro ser humano a nascer com essas duas naturezas. E glória a Deus por isso. Por quê? Em algum momento o Senhor irá dizer assim: o reino dos céus, chegou o reino dos céus. O reino dos céus está entre vós. Quando ele fala o reino dos céus está entre vós, ele está falando dele mesmo, da pessoa dele mesmo. Ele mesmo é esse reino dos céus que está dentre vós. Posteriormente, o Senhor Jesus irá dizer: o reino dos céus estará dentro de vós. Entre vós, falava dele mesmo. Dentro de vós fala de toda essa construção, esse espírito que vai sendo composto até a morte e ressurreição de Cristo, para que aí então nós tenhamos a condição de sermos também seres humanos com essas duas identidades, com essas duas naturezas, melhor que a identidade, tá bom? Essas duas naturezas, a natureza de Deus e a natureza humana. E podermos viver em conformidade com a natureza de Deus. Amar a Deus. Amar a Deus. Então, todos os textos que nós lemos, Senhor Deus é amor. Não é? Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus habita corporalmente. Tanto que, quando nós vemos quando nós vemos Filipe questionar o Senhor fala assim: olha, aquele que vê a mim, vê o Pai. Entende, irmãos? A beleza desse Natal, a beleza desse nascimento. O Senhor inaugura um caminho novo para nós, através do nascimento dessa criança que tem essa lógica invertida. Porque agora todo o ser do Senhor Jesus está submetido ao amor que ele tem pelo Pai. É lógico que ele agia racionalmente, é lógico que ele entendia das situações que o cercavam. Nós podemos ver isso claramente no Getsemane, não é? Quando o Senhor Jesus fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele pede isso várias vezes ao Senhor. E no fim ele termina: mas que seja feita a tua vontade. O tempo inteiro o Senhor Jesus, desde sendo essa criancinha que aos 12 anos estava lá ensinando os mestres da sinagoga no templo, desde criancinha ela tem esse desejo, desde criancinha até a sua morte, tem o desejo de glorificar a Deus. Na última oração que o Senhor Jesus faz, ele fala: Pai, eu
glorifiquei a ti na terra. Quando nós olhamos, eu glorifiquei a ti na terra, então nós pensamos, Jesus escreveu um livro, Jesus plantou uma árvore, Jesus fez... Não, Jesus fez a coisa não em conformidade com a nossa lógica. Ele fez como exemplo nosso, para exemplo nosso. Ele fez tudo em conformidade com a lógica do Pai, com a lógica de confiar. O Senhor Jesus nasceu em uma manjedoura, completamente fora da nossa lógica, não é? Se o Rei dos Reis vai nascer, nasceria em outro lugar. Sabe, irmãos, o tempo inteiro nós temos essa relação íntima entre o Pai e Jesus. O Pai, Deus Pai e Jesus, a Bíblia nos afirma várias vezes que eles são um só. E isso, irmãos, não acontece quando Jesus morre e ressuscita, não. Isso acontece desde quando ele nasce. Esse ser humano, Deus, homem que nasceu para nos salvar, porque tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Então, irmãos, a lógica de Jesus é totalmente diferente da lógica do velho homem. Por quê? Lembra que nós falamos que havia essas duas naturezas estanques? A natureza de Deus, amor, e a natureza do homem, mais propensa à razão. E a razão é mais propensa a si mesmo. Né? Tudo que deriva dessa razão deriva, em última análise, para o benefício próprio. Então Jesus tem essa estrutura totalmente diferente. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Para os irmãos verem, a partir dessa condição, desse viver, desse crescer, dessa criança, desse menino Jesus, o que foi propiciado a nós. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Aquilo que só ele tinha quando ele nasceu. Agora nós também podemos ter. Olha só. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Jesus era o único que tinha esse poder, que tinha esse modo de viver. Ele era o único de ser um só espírito com Deus. Mas, através do seu nascimento e do decorrer de sua vida, foi construída a possibilidade de nós também sermos um com o Senhor. Olha que maravilha! Nesse bebezinho, irmãos, habitava toda a debilidade humana e toda a fortaleza de Deus. Nesse bebezinho, irmãos, habitava toda a humildade, a pequenez humana e toda a majestade de Deus. Toda a mortalidade, a depreciação do ser humano e toda a eternidade de Deus Pai habitava corporalmente esse bebezinho. Para quê? Por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nós. Para poder propiciar isso, a unidade das duas naturezas, a natureza de Deus e a natureza do homem,
se tornando uma só. Jesus é a videira e nós somos os ramos. A videira e os ramos têm diferença? Ou a videira é a árvore toda? É a planta toda? Já pensou sobre isso? Nós fomos enxertados, irmãos, nessa árvore maravilhosa que foi esse bebê. E agora nós podemos vivenciar isso. Podemos tomar posse disso. Nós não tínhamos referência, irmãos. Nós vivíamos por fé, mas o Senhor queria que vivêssemos por fé no Velho Testamento, mas nós não tínhamos referência. O Senhor fala no Velho Testamento, amai a Deus acima de todas as coisas, mas nós não tínhamos referência e nem capacidade de fazermos isso. Mas em Cristo, agora a natureza de Deus, esse Deus que é amor, está infundida em nós. Todas essas coisas, irmãos, como eu falei, debilidade, fortaleza, humildade, majestade, mortalidade, eternidade, todas essas coisas foram manifestas na vida do nosso Senhor Jesus. Foram manifestas e depois dado a nós. Medita nisso, irmãos. Várias coisas morreram nesse período da vida de Jesus até do nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição. Várias coisas morreram e várias coisas foram ressurretas, ressuscitadas. Toda a debilidade humana, irmãos, foi eliminada na cruz. Nós não precisamos viver em conformidade, vivermos na forma da debilidade humana, mas nós podemos viver segundo a fortaleza de Deus. Nós não precisamos viver na mediocridade, na tacanhice do velho homem, mas nós podemos viver segundo a majestade do nosso Deus. Podemos. Anteriormente não podíamos. Nós não precisamos, nós não devemos lidar conosco como se fosse a morte fosse o fim de tudo aqui. De modo nenhum. Nós não lidamos com isso, nós somos seres espirituais, seres que infundidos no Senhor Jesus, através desse trabalho, desde o seu nascimento até a sua morte, desse trabalho, nós somos seres perenes. Viveremos, devemos nos ver assim, devemos nos tratar assim, devemos viver em conformidade com isso. Sabe, irmãos, então, vamos abrir Isaías 53, para os irmãos verem o trabalho do Senhor, como foi que Deus decide manifestar o seu Filho e dá-lo, entregá-lo a nós. Perceba que aqui não vai falar meramente da morte e ressurreição de Cristo, mas está falando de todo esse processo. Isaías capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A ação do Senhor. O amor do Senhor. Porque o amor, ele necessita de ações para serem demonstradas. Para ser demonstrado. Ah, eu amo, mas não tem ação nenhuma. Avalie melhor. Verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, que não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Consegue perceber a debilidade humana, o Senhor Jesus sendo exposto, sendo colocado debaixo dessa debilidade humana,
nascendo em uma manjedoura, porque ninguém queria ele naquele momento nos seus hotéis ou nas casas. A profunda debilidade humana sendo demonstrada ali. Percebe isso? O desamor das pessoas, o desinteresse das pessoas. Por quê? A pessoa encaminha Jesus para nascer lá no estábulo. Por que isso, gente? Não tinha uma área de uma casa, não tinha nada. Percebe a debilidade humana? E você percebe a majestade desse Deus, a prova de amor que esse Deus nos dá, passando por tudo isso. Aquele que caminhava, não tinha lugar para reclinar a sua cabeça. Percebe toda essa debilidade. Percebe Jesus curando, Jesus ajudando e ninguém entendendo o que ele está fazendo. Ele fazendo as obras de Deus e ninguém entendendo. E ninguém valorizando como deveria valorizar. Sempre valorizavam de um modo torto, de um modo com a lógica errada. Então aqui nós vemos, irmãos, a maravilha, a beleza da fortaleza de Deus. Em contrapartida, nós vemos do outro lado a debilidade humana. Percebe isso sendo manifesto? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Consegue perceber a humildade e a majestade sendo manifestas? Mas ele foi traspassado, verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como o aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. O seu modo de viver, o seu caminhar. Porque em vários momentos o Senhor Deus Pai aparece e fala e diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Irmãos, não é maravilhoso isso? A disposição de Cristo em nascer por nós, passar por tudo isso, ser desprezado, homem de dores, homem que sabe o que é padecer. Tudo isso, irmãos, está envolto no nosso Natal. Que nós tenhamos isso em mente, em nome de Jesus. Olha, percebe a debilidade humana, até em Cristo mesmo. Porque estava ali, Deus, homem. Toda dificuldade, todo sofrimento e toda a majestade, toda a maravilha que é, toda a força que é levar sobre si o peso, a majestade que é, o peso de eternidade que o Senhor Jesus está levando em seus ombros, levando sobre si. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Isso, irmãos, desde o seu nascimento. E foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos. Irmãos, percebe a prática, a ação de amor desse ser humano
dessa criancinha que nasceu e viveu fugindo de egípcios e fugindo para o Egito, né? Fugindo do povo de Israel, fugindo do povo de Roma, fugindo dos sacerdotes, aqueles que deveriam, sabe? Consegue ver várias dessas coisas sendo eliminadas da nossa vida. E nós não precisamos mais viver debaixo desse jugo, dessas. Nós podemos viver em conformidade com essa nova natureza. Verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará a sua mão. Nós veremos aqui a palavra alma. O que é alma, irmãos? Mente, vontade, emoções. Percebe que está sujeita à vontade de Deus, ao amor que ele tem por Deus. A natureza humana dele está sujeita à natureza de Deus, que está estabelecida na sua vida. E verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. É um trabalho da alma. E ficará satisfeito o meu servo, o justo. Com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nosso horário já foi. Irmãos, em nome de Jesus, que nós utilizemos dessa data para repassarmos isso, avaliarmos isso. Inclusive, se tudo que eu disse aqui, você ouviu assim, meio que ficou tudo meio etéreo, não conseguiu tocar nada, não conseguiu ver nada, entender com clareza, peça ao Senhor, Senhor, me ensina, Pai, porque o apóstolo Paulo disse que a salvação do Senhor para nós é a quão grande salvação. O apóstolo João fala que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Sabe, irmão, se você não entender isso, o seu Natal, claro, amanhã é uma data. É uma data que foi estipulada aí pela Igreja Católica Romana, enfim, mas que o Natal seja todos os dias para nós avaliamos tudo isso, mas mais propriamente amanhã, em nome de Jesus, faça essa reflexão, converse sobre isso com seus filhos, com os seus, na sua casa. Sabe, irmãos, esse assunto é lindo demais, demais. É um assunto maravilhoso. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor foi tão gracioso conosco desde antes da fundação do mundo. Tudo que nós vemos, tocamos, tudo que nós somos, como diz a Tua palavra, é a partir do Senhor. Nele somos, vivemos, nos movemos. É em Ti. Pai, muito obrigado, Pai, porque antes da fundação do mundo o Senhor escolheu. E o Senhor escolheu morrer, o Senhor escolheu dar o seu Filho, se esvaziar completamente e dar vida aos homens. Vida de verdade. Não meramente passagens ou uma vida que está associada à carne, que quando a carne morre a vida se esvai por completo, mas o Senhor decidiu nos dar vida eterna desde antes da fundação do mundo. Senhor, muito obrigado. Pai, que nós possamos apreciar esse momento de Natal, que em nome de Jesus possamos buscar, vivemos em conformidade, Pai, com a natureza do Senhor que foi infundida em nós, e não conforme o velho homem. Pai, abençoa o dia de cada um, abençoa, Senhor, quem vai viajar, abençoa, Senhor, a reunião das famílias. Abençoa, Pai, abençoa, te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado, Jesus abençoe, Feliz Natal, Deus abençoe demais mesmo, e até domingo, se Deus quiser.